Fala pessoal, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Analytics, o nosso programa aqui semanal, comigo e com o Mr. Paul Williams, que une tanto análise fundamentalista também com análise técnica, né? É sempre um prazer, né, enorme a chegada da terça-feira, né, Mr. Bo? A gente espera muito ansiosamente, seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindos todos também. Bo, conta as novidades aí, como é que foi, geralmente, a gente sempre pergunta, né? Como é que foi o final de semana, semana promete, mês de abril foi muito bom, né? Mês de abril deu para tirar uns bons lucros aí na Bolsa, mas como é que foi a sua semana, seu mês de abril aí, tudo certo? Tudo tranquilo, eu acho que a gente bateu em níveis importantes de resistência lá no 120, poucos, etc. Tem uma condição técnica muito interessante, Marco, que vai acontecer nos próximos 10 dias no gráfico que eu quero mostrar hoje à noite. E se acontecer isso, a estatística é muito provável de a gente ter um baita de um rally. Agora, com os bancos caindo hoje, não sei, você vai ter que falar para a gente hoje, né? Se essa subida que o gráfico está sugerindo, a possibilidade existe, se isso aqui é provável ou não, né? A gente vai ter que fazer o seguinte, Bo, a gente vai ter que criar um novo Ibovespa, só que esse Ibovespa vai ter que ser sem bancos, né? A gente exclui os bancos, aí você vai ver começar a subir esse Ibovespa aí. Mas provavelmente vai ser isso. Os gráficos dos bancos preocupam um pouco, com certeza. Ele poderia realmente estar contribuindo para uma situação, uma dificuldade de a gente subir Ibovespa no curto prazo, mas ainda tem essa chance, depois eu te mostro, uma coisa que pode ser bem bonito para a gente. Mas contudo, o mês de abril até que foi bom, né? Bom, a gente, não só para o Ibovespa, mas para quem soube também selecionar os ativos, o ano foi muito bom, né? O mês de abril foi muito bom. Então, acho que o Ibovespa subiu cerca de 2%, mas a gente teve várias ações aí decolando, tendo uma performance muito boa. E eu ainda vejo com bons olhos, com boas oportunidades. Eu acho que talvez o que os analistas estão falando desses 145 mil pontos, acho que a gente tem que colocar alguma dose de otimismo. Mas tem ação aí que pode sim subir mais de 20%, 30%, 50% daqui até o final do ano, eu acho que tem. Mas o Ibovespa realmente parece que não tem forças. Até uma discussão que eu estava tendo aqui hoje de manhã, né, falando até com uma analista lá, uma especialista da XP, porque a XP divulgou um relatório reforçando o Ibovespa, né, o novo patamar deles, que eles esperam para o final do ano, é de 145 mil pontos. Só que o que acontece? A gente está no mês de maio, já passou um terço, né, do ano, e o Ibovespa não sobe, né? Não sobe. Na verdade, ele está um pouquinho negativo agora, né? No ano, está acumulando um pouquinho de queda. Então, é difícil, né, Bo, acreditar que no Ibovespa, pelo menos assim, no horizonte que a gente consegue enxergar, maio, junho, julho, é difícil acreditar que a gente vai ter um rally de alta, né? Então, acho que a gente já pode ir direto para o Ibovespa, Bo, se quiser colocar na tela aí, porque acho que é o nosso norte aí, felizmente ou infelizmente, né? Vamos ver aqui. Ele está puxando o gráfico. Vamos compartilhar. Vou para um gráfico primeiro, assim, bem simples, né? PVPC. Se 3 linhas verdes, Marco, vão para a Lua, quando o preço se recusa a superar a terceira linha verde, isso pode ser uma recusação mesmo de ir para a Lua. Então, a gente tinha marcado, né, nas semanas passadas, durante toda essa subida aqui, o nível de 122 mil, esse é o Ibovespa, né, num ponto de resistência interessante. Agora, uma coisa interessante que está acontecendo aqui também, né, com o FICOB a gente consegue desenhar no futuro e ver como os fractais FICOB vão se comportar. A primeira coisa, 3 linhas verdes, a gente tem uma estrutura para andar bem. Você percebe aqui que quando o preço estava com 3 linhas verdes e tocou nessa linha vermelha, que reagiu muito bem. Isso porque a linha vermelha é o primeiro lugar que o preço começa a mostrar uma
potencial força para baixo, e o mercado não estava querendo, assim, pensar nessa força para baixo, devido a essas 3 linhas verdes, e essa retração normal também. Você pode colocar aqui o modelo de retração, e vai perceber que a gente teve suporte bem forte aqui. Então, voltando aqui para as linhas verdes aqui, vamos desenhar no futuro para ver como eles vão se comportar. E como está caindo agora, vamos cair um pouco mais. Mas olha como linha verde, um pouquinho mais para frente. Ah, nossa, Ibovespa é diferente do que o índice. Olha, Marco, Ibovespa está diferente do que o índice. Se eu colocar o mini índice aqui, a gente tem outra situação. Porque se eu desenhar para cá, eu ganho um berço. Nossa, que mudou! Tudo mudou. Ó, Marco, eu acho que a gente não vai realmente ter mais essa questão de ter um rally mais para frente, não, viu? Cara, acho que 119 mil, tanto na Ibovespa, tanto no índice, vai ser difícil a gente romper. Então, agora eu preciso respeitar esses 120, 119, vamos mudar de algo mais simples. E aí vem o problema. Consolidações em todo lugar. Consolidações em todo lugar. A gente tem agora um alvo aqui de 115, que seria essa linha dourada, depois linha azul, depois linha dourada, depois azul, e aí, subindo vagarosamente, mais para frente ele vai ter que tomar uma decisão. Né? Não está bonito para fazer um rally no momento, Marco. Eu não sei se vai ser sell in May and go away, ou simplesmente a gente vai ter uma lenga-lenga para eventualmente ver se o preço vai subir ou se o preço vai começar a cair. O problema é que mais para frente, aqui no fim de junho, início de julho, a gente começa a ganhar resistências firmes, fortes, difíceis aqui no futuro. Essa aqui é uma situação complicadíssima. Então, por enquanto, o Ficub está sugerindo uma subida vagarosamente para 120, e aí, em julho, ele toma a decisão para subir ou para cair. E se a gente desenhar os fractais aqui, a queda está mais provável. Seria uma onda 3 para baixo, essa aqui onda 1, aqui onda 2 e aqui onda 3. Não estou gostando muito, não. Eu não sei o que aconteceu, que o meu gráfico mudou. Eu estava vendo hoje de manhã um berço mais para frente, uns 10 dias para frente, mas totalmente sumiu. Então, eu não gostei não, viu? Acho que 120 vai tampar a gente tem um chance mais para frente, nesses meses, assim, lá nos Estados Unidos também, no inverno lá, no verão lá, de férias e tudo, quem sabe a gente tem a possibilidade de voltar 110, né? Infelizmente já vimos esse filme antes, né, Bo? Algumas vezes esse ano, inclusive, aqui, né? Sim. A história vai se repetir. Mas assim, eu particularmente até preciso fazer essa análise, não é tão difícil de fazer. Mas hoje, acho que para mim ficou muito claro, né, que a gente tem uma âncora aí, né, uma pedra no caminho que chama-se bancos, né, principalmente, que não tem força nenhuma para subir. É difícil assim você falar assim, pô, Marco, os resultados do Itaú vieram péssimos, né? Derruba 4% de papel. Não foram péssimos, né? Tiveram um lado bom, tiveram notícias boas, tiveram notícias ruins, né? Mas foram resultados ok, né? Acho até, na verdade, na linha final ali mesmo, vieram acima das expectativas. Só que acho que quando o mercado pega um setor ou pega uma empresa e fala simplesmente não quero comprar, não vejo os argumentos para compra, não faz sentido, temos outras preferências, não tem o que justifique uma compra no setor, né? Então, assim, Santander veio bem até que subiu um pouco, né? Bradesco tá acabando de sair Bradesco agora. Também na mesma linha, é difícil ter uma grande surpresa, mas na mesma linha que o próprio Itaú.
né? Se você comparar com o ano passado, a gente teve muita provisão no passado, então é natural expansão de lucro em relação ao ano passado, mas a gente aqui não teve nenhuma grande surpresa. Estou vendo aqui, está acabando de sair os números, o Lazari está acabando de dar uma entrevista sobre os números que estão saindo agora, depois eu comento mais. Mas o mercado realmente parece que não quer comprar bancos. Então, banco, quando eu digo bancos, é Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, os grandes bancos. Então, depois eu vou comentar mais sobre bancos, mas assim, vamos pegar o dia de hoje, vai. Se a gente olhar para o Ibovespa hoje, a gente teve Vale que chegou a subir muito forte, né? A Vale chegou a subir bem forte, acabou fechando em R$110, subindo em 160. As siderúrgicas também, né, chegaram a subir mais forte, acabaram fechando positivo, num resultado um pouco mais modesto, mas também subiram. Então, se a gente pegar a própria PetroRio, chegou a subir mais de 5%, fechou com 13,48% de alta. Então, tudo isso, vamos pensar no inverso, né, na recíproca. Então, se a gente não tivesse commodities no Ibovespa hoje, particularmente, a gente teria caído muito mais forte, né? Muito mais forte. Os bancos, todos eles caíram, na média, mais de 2%. Acho que só o Banco do Brasil caiu um pouquinho menos, 1,28%. Então, essa leitura que eu tenho. Por isso que eu falo o seguinte, para o Ibovespa fechar acima de 145 mil pontos, né, que os analistas estão projetando, aí algumas corretoras, bancos, ou a gente tem uma notícia assim que o mundo vai crescer de repente, sei lá, 15%, né? Então o mundo vai acelerar o crescimento econômico mundial, que a princípio vai ser bom, mas lógico que acho que chega uma hora que não tem mais como a gente crescer em cima de bases muito fortes, então a gente vai começar a desacelerar o crescimento econômico mundial, que é uma notícia boa, mas em ritmos menores. O que poderia fazer também? Alguma aprovação de reforma, que a gente já está acompanhando a reforma tributária, aqui as discussões iniciais, temos notícias boas, notícias ruins, ou, né, a gente realmente vê o índice Bovespa, por exemplo, commodities, na minha opinião, acho que se a Vale daqui até o final do ano subir 50%, que acho que pode subir, aí sim acho que a gente pode puxar o Ibovespa para cima, assim, mas o pessoal não gostou muito da minha brincadeira no Twitter hoje, né? Eu falei que o mercado ia gostar do resultado de bancos, do Itaú, né? O mercado derrubou 4% nas ações do Itaú, mas não adianta, assim, não tem mais o que o Itaú fazer para realmente falar assim, caramba, nossa, realmente veio uma surpresa muito positiva, né? O Itaú é muito grande, já até o presidente do Itaú hoje à tarde ele falou o seguinte, depois a gente pode fazer uma análise de Itaú, mas o que acontece? O presidente do Itaú falou hoje à tarde, né, na entrevista, na reunião com os analistas. Ele falou o seguinte, pessoal, a minha rentabilidade de 2019, que foi um ano bom, fechamento de 2019, antes da pandemia, eu não consigo enxergar em quanto tempo a gente vai chegar lá, né? Aí que começou a acelerar a queda do Itaú, à tarde. Então, ele está falando o seguinte, a gente não vai crescer por crescer, a gente vai crescer seletivamente, né? A gente vai crescer carteira de crédito mais seletivo, né? Um dos pontos negativos foi a própria qualidade do balanço do Itaú, hoje à tarde. E ele está falando, eu não tenho preocupação e eu não sei quanto tempo que a gente vai chegar àquela rentabilidade. Aí o mercado resolveu acelerar a queda, né, das ações do setor inteiro, mas o Itaú liderando. Então, é isso que eu venho falando. Eu acho um pouco exagerado, né? Por exemplo, um BID hoje cair 7%, né? Mas também é natural depois de tanta alta, né? As ações do BID acumulam quase 700% de alta em 12 meses. Então, esse foi o recado do presidente do Itaú, está sendo recado agora, vou ler aqui o recado do Lazari, ele está falando agora, né? Falar algumas frases aqui do Lazari. Ele falou, primeiro trimestre representou um início de ano bem melhor que o esperado, ciclos de abre e fecha da economia são ruins, né? Ele está falando desse movimento da economia, geram sempre uma dúvida. Outra frase aqui do Lazari, mudança na velocidade de vacinação é a peça-chave para a economia. Vamos ver aqui alguns números do banco, né? Do Banco Bradesco. Ele falou que há reflexos positivos na carteira de crédito, especialmente imobiliário e aplicativos, né? Enfim, mas o resumo do Banco do Bradesco
é que provisão teve redução boa de 42% em 12 meses, né? Mas patrimônio líquido 144 bilhões de reais, os ativos totais cresceram quase 12%, né? E o lucro aqui, eu já falo para vocês, o ROI ficou em 18,7% em relação a 20% no último trimestre do ano passado. Então, o que o mercado vai ler? Lucro líquido cresceu, porque a base era muito fraca, né, por conta de provisões. Mas o que o mercado vai ler? Provavelmente essa informação que eu acabei de falar aqui. ROI sai de 20% no quarto TRI, agora para 18,7%, né, retorno sobre o patrimônio. O mercado vai bater em banco amanhã também, né? Vai abrir o Bradesco, e o que eu sempre falo para todo mundo, seja em 2021, seja em 12 meses, seja em 5 anos, quem está investindo em banco, né, pode até não ser que, dependendo da janela, não esteja perdendo dinheiro, mas está perdendo oportunidade, está perdendo até mesmo do Ibovespa, né? E amanhã vai apanhar de novo o Bradesco, né? Mas, Bodeixo, desculpa me estender muito, mas se você quiser falar um pouco sobre Itaú e Bradesco também, que acho que é a nossa pauta principal aqui, depois a gente passa para a lista aqui do chat. Não estão gráficos nada agradáveis aqui, realmente. Esse aqui, por exemplo, primeiro, um gráfico semanal Itaú. Algumas coisas preocupam aqui. Primeiro, Marco, aqui é a queda que a gente teve com a questão de Covid o ano passado. E esse aqui é um movimento muito forte. Você pode perceber, só olhando para esse gráfico, que ele quebrou os padrões de topo e fundos ascendentes que estava fazendo ali. Ele deixou um padrão que no gráfico semanal, né, não é nada agradável, que esse padrão aqui é uma cunha, ending diagonal triangle. E ele volta normalmente, esse tipo de movimento, até sua origem. E voltou aqui nesse nível. Aí começou a estabelecer, fez como o preço normalmente faz, fez um topo mais baixo, mas aí testou o fundo e lançou o Onda 3. O interessante é que Fractal 5.3, né, o mercado anda com o padrão principal 1, 2, 3 assim, 5 na direção da tendência e 3 na contratendência. Se a gente considerar a possibilidade de uma onda terminal aqui, e agora um movimento para baixo 1, e depois 1, 2, 3, um teste do topo, podemos entrar numa onda 3 para baixo agora. O gráfico semanal, ele está dizendo, cara, abaixo dessa linha aqui, o próximo alvo está aqui, R$18. Uau, R$18, será que ele pode chegar lá? E a resposta é sim, porque ele desenhou dessa forma aqui no gráfico semanal, fazendo perfeitamente o que está esperado. Uma queda muito forte, 3 movimentos na contratendência para testar o topo, uma falha e agora topos e fundos descendentes sugeridos. Quais são os alvos se realmente acontecer isso aqui? A gente pode pegar a nossa projeção Fibonacci e chamar isso aqui onda 1, depois onda 2, aqui em cima, e o primeiro alvo seria a linha 78,6%, ou perfeitamente no fundo anterior aqui. Então, quem sabe a gente tem algo parecido com isso que ele vai tentar fazer no gráfico semanal. E, Marco, isso aqui não é nada fora do comum, não, tá? Isso é normal. Só que está acontecendo num gráfico muito importante, um gráfico semanal. Quando a gente vai no gráfico diário, a gente tem uma situação nada agradável. Na metodologia FICUB, a gente estuda o que está acontecendo com os fractais FICUB, né? Como se fosse ondas, vai. Vamos supor que você tem uma onda pequenininha caindo, uma onda média caindo, e uma onda grande caindo, uma onda gigante caindo. Você sabe que essa onda gigante, ele vai basicamente engolir todos os outros aqui embaixo. Então, se a gente olha, por exemplo, o FICUB nesse momento, estamos no ponto de indecisão no curto prazo. Então, o curto prazo está caindo com um resultado assim.
O médio prazo está, eu diria que ele está neutro, ele poderia para cima ou para baixo no médio prazo, mas no longo prazo ele está alinhado para baixo. Então, sim, nós temos condições técnicas abaixo dessa linha aqui de continuar na queda. E se continuar na queda, a gente começa a alinhar todas essas linhas aqui para baixo. E aí acaba sendo uma situação de pura tendência de baixa, onde o grande, o médio e o pequeno começam a cair. E isso voltaria tranquilamente para os fundos de março do ano passado. Então, é preocupante esse padrão aqui. Os alunos FICUB sabem, esse é o MIMALEC 610 para baixo. E aí é preocupante. Vamos ver se a gente consegue resgatar com linhas verdes, por exemplo. Tem chance, sim. Tem chance de um suporte bom aqui nos 22,5. E aí a gente pode imaginar algo parecido com isso. Mas, mais para frente, a possibilidade, então, de continuar na queda. Cara, não está nada bonito, meu Marco. Não está nada bonito. Eu tenho uma percepção que o mercado vai bater nesses bancos aí. Pelo menos YouTube não está nada para agradar no gráfico. O máximo que eu vejo aqui seria uma consolidação entre 23 e 26. O pior cenário é uma baita de uma queda, voltando para os fundos de março do ano passado. É um gráfico preocupante, tanto no gráfico semanal quanto no gráfico diário. Está feio o negócio aí. Até o brinco, o pessoal que está vendo ao vivo aqui, né? O pessoal falou assim, o resultado de Itaú, que veio, resultado final, né? Que veio acima das expectativas. O mercado bateu 4%, né? Hoje. Eu fico pensando no Bradesco, que veio dentro das expectativas, até ligeiramente abaixo, aí, dependendo da métrica. Imagina como vão bater nesse Bradesco aí amanhã. Não sei, vamos ver. Esse ROI aqui de 18,7 do Bradesco, caindo 1,3 pontos percentuais. Não dá para comparar muito com o primeiro trimestre de 2020, porque realmente lá a base era o pânico do pânico, né? Estava no início da crise, a gente não sabia nada de nada e os bancos resolveram jogar tudo para prejuízo, provisionar tudo, né? Então a base é muito, muito mais fraca. Agora, em relação ao piorar em relação ao quarto trimestre de 2020, não sei, me assusta. Eu ainda prefiro ou outros setores ou outros bancos, mas eu não sei, vamos ver como é que vai ser a abertura amanhã. Eu acho que, no mínimo, que eu falo para todo mundo, assim, no mínimo, é muito difícil de acreditar que algum analista vai revisar para cima o número de Itaú ou o número de Bradesco, né? Por que você revisaria para cima? Então, se você não vai revisar para cima, você fala assim, no máximo daqui para baixo, ou seja, o upside é relativamente pequeno, né? Inclusive, eu acho que o consenso de mercado, porque eu sempre brinco assim, o analista, quando ainda está meio na dúvida, né, o sell side, ele manda o famoso neutral, né, ou seja, o hold, né, a manutenção da recomendação. Fala assim, para mim não tem hold, né, para mim, como investidor, só tem buy ou sell, não tem hold, né, mantém, né. Só que aí, o que está acontecendo com os grandes bancos é isso, né, tá todo mundo colocando hold, eu ainda, na dúvida, de repente é melhor não pagar nada, compra um Ibovespa aí e seja feliz, né? É isso que está acontecendo com as ações do banco. Eu acho que a gente pode até ter revisões para baixo de alguns bancos, no sentido assim, de que o upside, ou seja, o potencial não é tão grande assim, ou seja, se esperava-se sei lá, 20% de upside, 25% de upside, vamos começar a falar, não parece ser tudo isso não. 15% parece ok, 10%. Eu acho que a gente até pode ter revisões para baixo do target price, né, do preço-alvo. Então, eu particularmente fico um pouco assustado aí com esse movimento de bancos, né? Não gosto, por que eu não gosto também? Porque acaba contaminando o Ibovespa acaba não andando, né, por conta de bancos.
Mas, de novo, a gente tem outras diversas opções, né? Ainda bem que temos. Mas esse é o cenário que eu tenho, tá? Mas o inverso é verdadeiro. A hora que eu vejo, por exemplo, um BPAC, por exemplo, hoje caindo 3,5%, né? Até a XP acabou de divulgar resultados sim, bastante fortes da XP, né? O BPAC acho que tem uma relação muito mais com a XP do que com o Bradesco e Itaú. Aí eu acho que começa a abrir oportunidade. Então, se eu vejo um BPAC caindo 3,5%, fala, pô, realmente vale a pena. A última recomendação que a gente deu no BPAC, eu lembro, a gente tem na carteira, a gente gosta, foi R$ 89, né? Bateu 110, agora já está nos 107, 108, voltou bem, né? Hoje, 3,5%. Mas é o tipo do banco que eu gosto, que eu acho que vale a pena. Se continuar caindo o BPAC, por exemplo, aí eu acho que dá para encher a mão. Itaú e Bradesco, se cair, não dá para encher a mão, né? É desconfortável cair, né? Esses gráficos de esses gráficos de Itaú e Bradesco. Mas se você quiser falar de BPAC, pode, se tiver na tela aí BPAC, a gente manda o BPAC. Só deixar o último recado aqui, ó, pessoal. Uma das coisas também que está acontecendo nos grandes bancos é que uma parte grande, né, do lucro, né, quando a gente diz lucro de tesouraria, ele é basicamente sem custo, né? Vamos dizer assim, né? Vamos ser radical. Então, o que acontece? Uma parte muito grande vem daquilo que a gente chama de margem financeira com tesouraria. Ou seja, esses bancos estão ganhando dinheiro a rodo com tesouraria, com operação de tesouraria. Legal, é bom para o banco, é bom para o acionista. Só que o que acontece? Os bancos, eles não vão ficar acertando toda hora os calls de juros, os calls de bolsa, né? Então, o que acontece? Teoricamente, não é uma receita que a gente consegue garantir no próximo trimestre. No próximo trimestre pode ser que eles continuem acertando, né? Pode acertar ainda mais, só que não, é difícil você fazer uma projeção a quanto que vai acertar, ganhar dinheiro com a tesouraria no próximo trimestre. Nesse trimestre foi bem. Itaú acertou na mão, o Bradesco está acertando na mão, estou ganhando bilhões de reais aqui com tesouraria, mas é uma receita mais volátil, né? Não é uma receita que consegue trazer uma certa recorrência. Na verdade, tem uma recorrência, mas ela é mais imprevisível, né? Então, tomar cuidado com um pouco disso. É isso que os analistas criticaram um pouco, a qualidade da origem dos resultados, né? Mas esses analistas não sabem que PEPAC, Itaú, eles têm FICUB, então eu vou continuar arrebentando todos os meses para o resto para o resto da sua vida. Deve estar lá na tesouraria do BPAC, do Itaú, deve estar lá o FICUB instalado. Eles estão vendo as linhas verdes, vermelhas lá. Vamos dar uma olhada no BPAC 11, então? Vamos. Aqui, ó. Aqui é o BPAC 11. É um gráfico que está ameaçando um topo duplo. Ele está bonito, tem duas linhas verdes, evitou a linha vermelha. É muito importante a gente prestar atenção nesses níveis aqui, linhas verdes e vermelhas. Aí você consegue perceber que quando tem uma linha verde acima da segunda e o preço sobe dessa linha vermelha aqui, é uma boa compra. Essa foi a última indicação que você deu, né, por aqui, perto de 89, e agora está subindo para testar os topos anteriores. E aí, o que a gente é obrigado primeiro, a gente pode desenhar três cenários diferentes. O primeiro é subir, se ele continuar subindo, fica bonito, andando de lado, ou também voltando. Se ele voltar, eu não vejo ele abaixo de 93. E aí, depois, volta a subir. Então, seria uma lateralização nessa região, parecido com essa região aqui. Isso é típico quando a gente tem linhas verdes, de a gente ter uma lateralização, depois a retomada da tendência, ou simplesmente voltando a subir já. Podemos ver outros indicadores aqui. Não me ajuda muito. Olhar para as mimas. Deixa eu ver o ROC aqui. Não me ajuda também. Já me ajudou um pouco. Tá vendo como o preço está aproximando um topo duplo, mas aqui a gente tem uma indicação de uma divergência negativa. Então, isso sugere um padrão de voltar para cá
buscar suporte aqui na primeira linha laranja, superar dessa linha vermelha e depois tentar subir mais uma vez. Então, se ele voltar para aquele último lugar que você deu um novo call, nova entrada, perto de 89, entre 87 e 89, sugere uma excelente oportunidade também para entrar mais uma vez, e ele sobe, depois ganha linhas verdes e vai embora. Então, no mínimo, assim, worst case cenário, esse 88, 89 é um excelente suporte. E aí, o best case cenário, ele já pode parar aqui nos 97 e ganhar as linhas verdes e ir embora já. Então, eu vejo 2 cenários para ele, né? E os 2 estão para cima. É só uma questão de o que é realmente que vai acontecer. Se a gente fizer esses 3 movimentos na contratendência e chega aqui, um excelente lugar para comprar mais. O mercado gosta quando o fractal 5-3 é aparente, quer dizer, 1, 2, 3 movimentos na contratendência, depois ele retoma a tendência anterior. Então, cara, pode ser que 97 ele já volte a subir, mas se ele passar por baixo de 97, prepare-se para comprar 87 para ir para a Lua depois. É um gráfico bonito. É um gráfico bonito, tem uma estrutura bonita. Eu acho que eu concordo com a sua opinião, Bo. O pessoal está falando aqui no chat, né? Cadê o Júnior, né? O Júnior foi tomar um café. Aí, olha, o Júnior voltou. Mas eu concordo com você. O pessoal falando assim, Marcos, se cair Itaú, eu vou encher a mão. Pessoal, não faça isso. Se você fez isso em 2021, você está perdendo dinheiro em janeiro. Se você fez isso há 12 meses atrás, você está perdendo dinheiro. Fez isso nos últimos 5 anos, Marco, 2018. Itaú caiu, comprou. Você está perdendo dinheiro. Então, você está perdendo dinheiro já tem uns 5 anos, pelo menos. Perdendo dinheiro, quando eu digo perder dinheiro, tá pior do que o Ibovespa, tá pior do que várias outras ações, né? Você pode até estar negativo, né, com retorno negativo. Então, não é bem assim. Eu, particularmente, concordo com você, Bo. BPAC, se cair para R$90, aí eu acho que dá para encher a mão tranquilamente. Aí, se voltar para esse patamar... Agora, se Itaú percentualmente tiver a mesma queda, eu não compro Itaú. Não façam isso. Agora, BPAC, sim, eu tenho bastante conforto. Os gráficos são bastante diferentes, Marco. Totalmente diferentes. E BPAC realmente é mais bonito do que Itaú ou Bradesco. O pessoal está falando da questão da XP, enfim, até saiu publicamente que eles solicitaram autorização, porque tem uma relação de contrato em relação a 2022, mas o que acontece? O mercado já tem essa informação na mão, né? Então, por que o preço não está hoje, né, no mercado? Então, existe uma certa preocupação lá na frente, não só, né, nessa soma de ativos, nessa soma das partes que a gente chama, mas o que vai ser a rentabilidade dos grandes bancos lá na frente. E quando eu falo lá na frente, não é 2021, 2022, é daqui a 3, 5 anos, daqui a 10 anos, né? E a gente sabe, por exemplo, que hoje a rentabilidade do banco é muito boa ainda, muito saudável. Só que não é mais 25%, 30% como a gente tinha alguns anos atrás. Então, é essa a realidade que a gente tem, né? Qualquer ponto percentual aí abaixo de rentabilidade dos bancos é alguns bilhões de reais a menos, né? O banco destrói valor, está destruindo valor? Não, né? Ainda continua gerando valor para o acionista. Só que ele perdeu a capacidade que a gente chama de gerar retornos marginais crescentes, né? Então, imagina que a carteira de crédito antigamente dava um retorno, você colocava 100 milhões de reais, o retorno era de 30%. Aí você colocou mais 100 milhões de reais de carteira de crédito. Quanto que é o retorno dessa carteira? 28%. Aí, a próxima 100 milhões de reais, nova carteira. Qual que é o retorno dessa carteira? 23%. Então, esses retornos marginais que a gente chama, eles estão sendo decrescente, né? Então, está destruindo valor? Não, ainda gera valor os bancos. Só que eles são com retornos marginais decrescentes. Está mais difícil você pegar uma carteira de crédito e falar assim, pô,
A carteira de crédito é 20%, a próxima 25%, a próxima 30%, né? Isso a gente não vê mais, né, no setor. Então, esse é o desafio do analista, do investidor, né, de todo mundo. Mas essa era só provocação. O bom, antes de eu de passar para outro assunto, até o Mauro aqui pediu para a gente falar sobre EALT 4, mas depois a gente fala sobre EALT 4, eu vou anotar, Mauro, tá bom? Eu, particularmente, estou muito desatualizado com o case, um case mais ilíquido, né, sem liquidez. Mas antes de falar disso, Bo, eu queria falar com você sobre Mills, até o pessoal brincando aqui, se você comprou Mills nessas últimas semanas aí, vamos ver se estoura aquelas barreiras lá, porque hoje até que não foi tão bem assim, mas tem vindo bem, pelo menos desde o nosso último encontro, já está bem sustentada a tendência aí do papel, né? Mas eu posso até reforçar aqui para quem não estava aqui nas semanas anteriores a nossa opinião sobre Mills, né? Mas vamos dar uma olhada no gráfico, depois eu falo um pouquinho sobre os fundamentos. Vamos. Bota aí, ó, isso, Júnior. Aí, ó, Mills. Eu lembro que eu desenhei no gráfico semanal, que eu acho que ele vai voltar um pouco e dar uma entrada, talvez outra oportunidade também depois de uma lateralização. Mas ele tem um belo suporte aqui nos 4,30. O primeiro alvo é 9,50, 9,60. Vou fazer aqui rapidinho. Linhas verdes e vermelhas. A gente olhou atrás no gráfico semanal, quando eu fiquei muito animado com esse papel, por causa dessa queda aqui. Isso chama-se berço. A gente tem uma condição técnica, Marco, que a gente chama de bebê no berço. Então, por exemplo, imagina um bebê aqui, ele é meio diabólico, que nem aqui tem os olhos vermelhos e uma boca bem grande. Me dá comida. E aí, ó, quando a gente percebe um padrão no gráfico baseado no tempo, que o preço fica estável, mas o próprio fractal cai e depois dá apoio para o bebê. O preço começa a subir e ele forma o lado direito do berço. Então, você consegue ver o bebê no berço aqui, neném no berço, tá? Aqui é o padrão. Isso aconteceu já ao lado esquerdo do berço aqui. E é um berço enorme, tá? Então, isso também forçou um suporte muito forte nessa linha vermelha. Eu não vejo mais o Mills abaixo de 3,38. Eu não vejo isso, gráfico semanal. Mas a primeira vez que o preço sobe acima do berço, normalmente é um sinal falso. Ele volta e depois ele volta segunda vez, ele vai embora. Existe possibilidade, de ponto de vista estatístico, de preço já subir aqui e ir embora? Existe. E se fizer isso, a gente desenhar de outra maneira, se a gente desenhar ele já indo embora, aí ele também forma o berço, tá vendo aqui, ó? Aí vem o berço aqui, aqui e aqui e aqui. E sua filha vai ganhar muito dinheiro, ela vai estar feliz da vida, vamos fazer ela verde, feliz da vida, dizendo, ó, papai, muito obrigado pelo bebê no berço, no Mills, que você avisou todo mundo, que estava lindo do ponto de vista fundamentalista, e o gráfico ficou e mostrou muito bonito também no gráfico semanal. Acontece que esses alvos, Marcos, são bem aqui em cima, bem em cima. Então, a gente olhar no gráfico diário, a gente já subiu bem, ganhou 2 linhas verdes, tem um certo bercinho aqui, e aí está prestes de dar 3 linhas verdes. Se ele conseguir, por causa do berço semanal, ficar acima dessas 3 linhas verdes aqui, começar a fazer algo parecido com isso, tá vendo? O berço até uns 7,70, aí um desafio no meio de junho, essa linha vermelha vai subir, aí o preço vai ter que decidir o que ele vai fazer. Para evitar essa linha vermelha, ele vai subir. Quando ele começa a subir, ele ganha 3 linhas verdes.
e agora ele toca uma vez nessa linha vermelha, dá susto em todo mundo e tchau, vai embora. Então é muito bonito, tanto no semanal quanto no diário. E eu acho que a gente vai ter uma lateralização aqui um pouco antes de ele começar a subir. E depois, Marco, 3 linhas verdes, o alvo é a Lua. E no gráfico semanal, a gente tem alvos bem lá atrás, né? Olha aqui, se eu vou fazer uma coisa parecida com isso, quando ele é desafiado no meio do junho, ele vai tomar decisão e começar a desenhar do lado direito do berço, aqui no gráfico semanal. Aí tem alvos aqui em cima, perto de 24 reais. Vamos ver aqui onde está o alvo. É isso aí, R$20,46. Então, todo mundo tira um print aqui, porque eu acho que isso vai acontecer com meus. E aí, vendo também essas retrações dinâmicas, a gente tem mais confiança ainda mesmo que não vai passar por baixo de R$5. E aí, quando ele começa a ganhar esses fractais grandes, ele vai tentar buscar esses 610 aí. Então, imagino comprando 7, 8 e saindo pelo menos uns 20, quem sabe, né? No fim de 2022, o gráfico está bem bonito. Timing é difícil a gente dizer quando isso vai acontecer, mas isso é a beleza de desenhar no futuro, no gráfico web, e ver como os fractais Ficubis vão se comportar, e aí a gente simplesmente desenha os 3 cenários, para o lado, para cima e para baixo. O mais bonito é que normalmente acontece. Nesse caso, o meu está maravilhoso, cara, maravilhoso. Eu continuo com a mesma leitura de Mills. Embora a gente teve algumas notícias boas recentes aí, algumas aquisições, adicionando market share, adicionando eficiência, adicionando geração de caixa para a companhia, né? Isso são boas notícias para Mills recentemente. Mas eu continuo com a mesma opinião, né? O papel lá no passado, 2013, aqui eu vou arredondar os números, né? Por isso que eu acredito assim, que ele já esteve valendo ali na faixa dos R$30, né, lá em 2013, por aí. E esse ano a gente acredita que pelo menos a geração de caixa vai ser pelo menos a metade do que foi lá em 2013. 2013 era um período bom, né? É um período de crescimento da companhia, do setor, muito investimento em infraestrutura. Só que esse ano tá bom também, né? Até muita gente, a gente falando de algumas ações, pessoal recomendando umas ações assim que com patrimônio negativo, prejuízo. É lógico que pode ser uma oportunidade de algum turnaround, mas pode ser um belo de um risco, né? Um belo de um pepino na mão. Então, o pessoal está recomendando umas ações que nem para abrir o balanço, que não é o caso da Mills, que está com uma geração de caixa muito boa, né? Está muito, muito forte, né? Tem ainda alguns desafios no balanço também, mas está com uma geração de caixa muito boa. E esse ano vai fazer pelo menos metade do que fez lá em 2013. 2013 era o ano excepcional da Mills, né? E o papel chegou ali na faixa dos R$30 naquela época, 30 e poucos por aí, né? Chegou a bater. Então, eu queria fazer uma conta bem simples, né? Geralmente, assim, se ela vai fazer metade da geração de caixa de 2013, teoricamente o papel teria que estar pelo menos metade. Por isso que quando eu comecei a falar, quando estava lá nos R$5, R$6, eu falei, se subir 100% esse papel, se for para R$11, R$12, ele teoricamente não vai estar caro, né? Porque se ele fizer uma relação de metade para metade, ele teria que estar valendo uns R$15, R$16, é a nossa avaliação, né? Então, eu acho que no curto prazo tem espaço para continuar caminhando, talvez com um patamar ali próximo de R$10, R$11, aí acho que a gente vai começar a ter realmente uma nova leitura, né? Então vamos esperar os balanços aí desses trimestres, mas como você falou, eu acho que se esse papel, por exemplo, hoje, né, ele voltou R$4 hoje, é típico do papel para você ir comprando mais, né? 4% é muita coisa para cair um papel desse, né? Uma qualidade que ele está entregando. Então, compra um pouquinho mais, né? Esse papel está vindo numa tendência muito boa, está entregando, né? Tem que melhorar algumas questões de balanço, mas a geração de caixa está muito forte, está bem melhor do que já teve em alguns últimos anos, né? Então,
não tirem do radar a Mills aí. Eu acho que vale a pena, por exemplo, amanhã comprar um pouquinho de Mills, porque realmente tem exagero aí nessa queda de 4% somente num dia só, né? Voltou para 8,34. Parece que a volatilidade permite que ele suba 5%, cai 4% por dia. O mais importante não é assim um dia para o outro, mas o fato que a gente tem fractais enormes lá embaixo, jogando um monte de querosene assim na fogueira, ele realmente pode ir para a Lua. Não é por acaso que a gente tem fractais enormes dando tendências enormes. Então, tá muito bonito o gráfico. Eu acho que quem tem um pouco de paciência, buy the dip, né? Vamos comprar as realizações acima de 6,5, 7, tá bem forte o suporte ali. Aí tem um pouco de paciência, eu acho que vai ter um resultado bem bonito. Só não sei quando, né? Mas o gráfico semanal sugere que pode ser, sei lá, entre os próximos 18 meses. Faz sentido para você, Marco? Entre os próximos 18 meses? Com certeza. Esse papel, eu acho que se a gente pegar próximos 12 meses, com certeza vai estar num outro patamar, e eu acho que pelo menos 50% para cima. Tem todo o potencial. E o pessoal aqui falando, o Helder falando de Braskem, depois até vou confirmar, Braskem está com patrimônio negativo. O Helder, deixa eu só confirmar aqui a Braskem. Mas, o Helder, a questão da Braskem, até deixa eu ver aqui se eu tenho aqui essas informações. A questão da Braskem acho que é mais uma questão de expectativa de uma possível mudança no bloco de controle do que o operacional em si, tá? Se a gente pegar o operacional aqui, por exemplo, a gente teve um quarto trimestre muito forte, muito bom, mas acho que o mercado vem precificando muito mais uma possibilidade de mudança de controle, né, do que outro fator. Mas eu brinco o seguinte, que é assim, empresas com patrimônio negativo pode ser uma belíssima oportunidade, só que tem que entender que pode ser também um belíssimo pepino na mão, né, um belíssimo risco. Então, imagina assim, se você é um analista fundamentalista, primeira coisa, você tem que olhar os fundamentos para olhar uma recomendação. Por exemplo, Taurus, a gente recomendou Taurus com um patrimônio negativo, mas a gente sempre avisou, falou, pessoal, essa empresa, altíssimo risco, está passando por uma transformação, isso vai demorar para acontecer, como realmente demorou para acontecer, não foi em uma semana, um mês. Então, é só para alertar que acho que quando o investidor olha para algumas empresas, né, se tem um balanço muito frágil, a gente também tem que estar posicionado nisso, né? Você não vai comprar 50% do seu patrimônio. Se você é um analista realmente que está olhando para empresas mais sólidas, mais maduras, com bons fundamentos, não é esse tipo de empresa que você vai comprar. Então, por exemplo, você não vai colocar nem Braskem, nem outras empresas com patrimônio negativo no seu portfólio, né? Só tomar cuidado um pouco com esse tipo com os dados aí, né? Com as análises de balanço. Beleza? O Helder também falando aqui. Vários indicadores negativos. É isso aí, Helder. Então, muito cuidado com só esse alerta, tá bom? Vamos só para terminar. Eu, particularmente, Mauro, eu não tenho uma análise atualizada sobre a Soltona, né? Essa empresa, na verdade, acho que pouquíssimos analistas têm. A gente vai colocar na nossa lista aqui, nas nossas prioridades, mas eu, particularmente, não tenho uma opinião, então eu vou precisar de uma ajuda sua. Na verdade, acho que a última vez que eu olhei com assim, muitos detalhes, né? Cheguei muito perto de comprar, foi lá em 2013, 2014, eu conversava com um gestor que tinha uma posição relevante. Imagina 2013, 2014 esse case, né? Que é a EALT 4, né? EALT 4. Mas eu, particularmente, não tenho uma opinião com target price. Mas eu já ouvi falar, Mauro, já comecei a conversar com alguns gestores e analistas que estão começando a olhar para esse case, tá? Então, não está completamente fora do radar. Eu acho que tem um pouquinho, sim,
fundamentos que vale a pena olhar, tá? Mas a gente ainda não tem um target, a gente não tem uma recomendação, tá bom? Mas eu pedi uma ajuda aqui para o Boa. Esse gráfico está até interessante. Ele já andou bem, né? Já andou bem, ele está em onda 3 para cima. Esse é um padrão muito bonito. Você percebe mais uma vez aqui. Nesse movimento aqui, a gente considera um impulse wave, pode ser a primeira onda, aí 1, 2, 3 movimentos na contratendência, depois o preço volta na direção da tendência anterior. E aí percebe aqui, o que nós temos? A gente está preço acima do azul, então o fractal pequeno está subindo. Está acima do dourado, então médio está subindo. Está acima do prateado, o grande está subindo. Pura tendência de alta, proibido vender. Então, agora a gente pode ver alguns alvos nas projeções Fibonacci. Vem aqui para cá e voltar para cá. Primeiro alvo, a linha 786 já passou. Segundo alvo, 100%, 713. Como esse é um like 610, os alvos são bem lá em cima. Bem lá em cima. Então, acho que qualquer realização aqui, e aliás, eu acho que ele vai realizar, vai voltar para cá. Qualquer realização para 5,5, 6, vale a pena para tentar novas compras depois, porque a explosão de verdade seria por aqui, quando ele começa a ganhar esses leques mais fortes e as linhas verdes. Então, o gráfico está muito interessante, ele também tem 3 linhas verdes aqui, eu acho que ele volta para cá, 3 movimentos laterais, aí começa, boom, 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 boom. Agora, ele tem pouco liquidez, não conhece o papel. Eu nunca vi falar desse gráfico, mas ele está bonito sim. Agora, tem que mostrar, o Marco. Eu sou ignorante em relação dessa empresa, eu nem sei o que ela faz. O que ela faz? Então, até eu preciso também entrar em mais detalhes, mas ela atua também, ela está aqui num segmento de aço e metalurgia, né? Mas faz tanto tempo que eu não olho para essa companhia particularmente, que a gente vai deixar aqui no radar, tá? Mas até só para terminar, eu vou deixar anotado aqui para a semana que vem a gente falar sobre Ferbasa, tá? Muita gente pedindo sobre Ferbasa, mas o pessoal que é lá do projeto, a gente, sendo bem transparente aqui, a gente tem um relatório, a gente tem uma recomendação para Ferbasa, não faz parte da carteira por hora, mas com essas quedas recentes, né, eu acho que vale a pena olhar para o papel. Então, o papel, ele chegou a bater, se não falo a memória, né, um patamar aí de R$44, R$45. E eu não sei o que aconteceu, você conseguir me ajudar, semana que vem eu trago mais fundamentos aqui de Ferbasa, mas inclusive com o nosso target price, a nossa recomendação aqui oficial, tá? A gente tem cobertura oficial do papel. A gente gosta, né, dos fundamentos, eu conheço muito bem o case, mas eu não sei o que aconteceu. Eu acho que entrou algum vendedor grande aí nesses últimos 2 dias, que a ação assim simplesmente apanhou. Hoje até que segurou bem, acabou fechando negativo na contramão do mercado, mas na contramão do setor, né? Mas até que segurou bem, chegou a apanhar bem mais. Mas eu não sei dizer. Me preocupa talvez esse movimento do curtíssimo prazo para ver se tem algum vendedor grande aí simplesmente socando esse papel, porque 2 dias bem pesados aí no papel, né, Bo? Eu considero isso uma oportunidade. O gráfico está muito bonito para novas compras na casa de 36, 37. Vamos mostrar rapidinho aqui. Dá para ver esse aqui, o Júnior, bota aí a tela, por favor. Eba, então vamos lá. Ó. Tá muito bonito o gráfico. Daquele jeito aqui, Marco. Isso que a gente vai ver, por exemplo, quando Mills começa a decolar. Vai ser desse mesmo tipo de movimento aqui. É simples, 1, 2, 3 linhas verdes, o preço vai para a lua. E aí a gente imagina, cara, olha que ele caiu de 45 para 41.
Então, ele caiu 9% em 2 dias. Ok, mas ele subiu 100% em 2 meses. Então, eu acho que proporcional, esses movimentos diários são proporcionais da tendência que ele está, nesse momento, dentro. Não há nenhuma evidência de falta de energia ou de força ou vontade dessa tendência. Então, a ideia é comprar quando ele volta para 37, comprar e acreditar que vai voltar e continuar subindo. Qualquer gráfico que você olha, o modelo Ficube, você olha, você vai ver pura tendência de alta. E aí, um excelente exemplo do que acontece quando a gente tem um leque 610 no início da abertura e ganhamos linhas verdes e o negócio vai para a lua. Então, eu acho uma oportunidade. O preço está caindo, mas ele está em topos e fundos ascendentes, está voando, tem um excelente suporte nos 37. Fica de olho aqui, pega um pouco. Né? Ele está dando uma oportunidade para pegar um pouco aqui e começar a construir a sua posição. Tá bem bonito. Lindo gráfico. Lindo, lindo. Como os meus amigos cariocas falam. Esse gráfico é lindo. É lindo. Lindo demais. Demais. Mr. Bo, tá anotado aqui, mas eu já aviso todo mundo. Eu concordo com o Mr. Bo, que a gente está olhando com muito carinho, a gente já tem uma recomendação. Eu só não vou passar hoje porque eu preciso atualizar o nosso relatório, ver o nosso preço-alvo. A gente já tem um preço-alvo, uma cobertura oficial do papel. Não são muitos analistas que cobrem papel, nós somos um dos poucos, né, que cobrem. O sell side de alguns bancos está bem atrasado nesse papel, né, na minha opinião. E eu acho que, realmente, se voltar para baixo de R$40, a gente tem que olhar com muito carinho esse papel, muito carinho. Né? Então, tem alguém batendo nesse papel, infelizmente, esses últimos 2 dias foram muito fortes, né? Eu acho que não justifica. Então, acho que semana que vem, uma das pautas principais aqui, a gente pode falar de Ferbasa. Vou deixar anotado aqui. Mas só para deixar já antecipado, quando a gente fala de Vale, não necessariamente são os mesmos fundamentos, que o pessoal vai me xingar, vai falar assim, pô, mas não tem nada a ver Ferbasa com Vale. Mas, de certa forma, tem uma correlação, né, da mineração, da siderurgia, porque a Ferbasa está muito mais ligada a aços especiais, né, e ao aço inox, tá? Então, o aço inox tem uma dinâmica totalmente particular, né, quando a gente olha para a demanda, né? O lado da oferta também, não tem nada a ver com minério de ferro, tem mais a ver com, principalmente, a África do Sul, a liga, né, o ferro liga. Mas o aço inox, historicamente, ele tem uma demanda mais rápida, mais forte, ele cresce num ritmo maior, né? É só olhar para o nosso dia a dia, né? Todo lugar que a gente vira, a gente vê aço inox, então, no metrô, né, no nosso dia a dia, utensílios domésticos, a gente vê utilizando mais, né? Então, a demanda, o ritmo, né, de aço inox é maior do que o aço carbono, o aço normal, tradicional. Então, tem e não tem, né? Tem uma relação com o Vale, mas também não tem. Então, o setor está muito bem, o setor está muito forte e deve continuar uma demanda crescente, né? Mais uma empresa que vale deixar no radar, tá? Então, vamos anotar aqui. Mas, Mr. Bo, passou muito rápido também o nosso bate-papo novamente. Pessoal, não esqueçam de deixar o like aí, não esqueçam de se inscrever no canal. Já vem mais novidades aí aqui na VMC News. Bo, muito obrigado pela ajuda de sempre, pela disponibilidade, pela aula de sempre. E hoje, daqui a pouquinho, a gente passa rápido, daqui a pouco já é terça-feira que vem e a gente já se encontra aqui de novo. Beleza? Muito obrigado de novo pela obrigado, noite. Marco. Obrigado para todo mundo. Muito obrigado, Marco. Sempre um prazer. Valeu, pessoal. Deixa eu aproveitar aqui, mandar um coraçãozinho para o pessoal bater uma foto, né? Marquem a gente nas redes sociais aí e a gente se vê aqui na semana que vem. Esse é o Analytics. Avise todo mundo e se inscreva no canal toda terça-feira às 18 horas. Valeu, Mr. Bo. Até semana que vem. Um abraço, Marco. Um abraço, gente. Até mais. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.